Olá, seja bem-vindo ao Telesíntese, a entrevista da semana do Telesíntese. Hoje eu recebo aqui o Leandro Guerra, presidente da EAF, Siga Antenado, entidade responsável por implementar importantes políticas públicas definidas pelo edital do 5G lá de 2021, pela Anatel. Entre as atribuições da EAF estão a limpeza da faixa de 3,5 GHz para viabilizar o funcionamento do 5G standalone no Brasil, o apoio à migração das parabólicas tradicionais para o sinal digital, e a implantação de redes estratégicas como as infovias na Amazônia e mesmo a rede privativa do governo federal. O Leandro Guerra tem mais de 35 anos de atuação no setor de telecomunicações, com passagens por operadoras como TIM, Claro, Vivo e antigas concessionárias regionais. Ele é engenheiro, é advogado e mestre em administração com carreira sólida nas áreas de engenharia, regulação e relações institucionais. E aí, Leandro, tudo bom? Obrigado pela presença aqui. Tudo bom, Rafael? Eu agradeço aqui o convite da Telesíntese. Eu que agradeço a presença. Vamos conversar aqui um pouco, então, sobre o trabalho que vocês têm feito lá na EAF, os desafios que vocês têm visto e encarado para a digitalização aí da TV via satélite, TV aberta via satélite, investimentos, enfim, vamos falar de várias coisas. Vamos começar do começo. Me conta como é que está o andamento aí dos trabalhos da EAF. Vocês estão no ritmo adequado? Tem alguma intempérie, alguma coisa assim interferindo nos trabalhos? Conta para a gente como é que está sendo esse desafio. Rafael, os trabalhos estão indo muito bem. Como você pontuou no início, né? Nós temos três grandes projetos que vão ser um legado para o nosso país, né? Em termos de rede de telecomunicações e serviços de telecomunicações. A limpeza da faixa, que é o principal, digamos assim, é o início de todo o processo. A EF, a gente não pode esquecer que é a entidade administradora da faixa, né? Da faixa de frequência do 3,5 GHz, que é a faixa do standalone. Então, esse trabalho da limpeza da faixa, que foi um grande desafio no início, né, do processo, ele já foi concluído. A limpeza da faixa foi concluída em novembro do ano passado. Então, novembro de 2024, com praticamente 14 meses de antecedência, Rafael, em relação ao que estava estabelecido lá, o prazo no edital do 5G. Limpeza Então, da faixa é tirar qualquer serviço que pudesse interferir com a faixa do ar, é isso? exatamente, nós tínhamos dois serviços, né? Na realidade, quando começou esse processo, o desafio eram que dois serviços ocupavam a banda C, que é o 3,5 GHz. Então, um dos serviços, que é o serviço de FSS, era regulado. O FSS é o serviço fixo de satélite, né? São as estações profissionais de satélite. E, no total, para ter uma ideia, no Brasil todo foram protegidas mais de 19.500 estações. Essas estações, elas foram, a EF entrou em campo para realizar uma instalação de equipamentos, de filtros, para poder proteger essas estações da frequência, de qualquer tipo de interferência do 5G, né, do downlink da rede 5G. Então, esse trabalho foi, inclusive, foi concluído ano passado. Março do ano passado foi quando nós terminamos, a EF terminou a última estação, e concluindo esse trabalho da proteção, que a gente chama de mitigação também, né, das estações profissionais de satélite. E E o para outro, isso, como instalar o filtro? Ou teve que indenizar alguém, teve que. Ou não? não, ali foi um trabalho de engenharia, Rafael. A gente teve que entrar em campo, a EF entra em campo para poder instalar esses equipamentos de proteção. Não houve indenização financeira, né, pecuniária. Houve sim a instalação de equipamentos em cada uma dessas estações. E esse trabalho foi concluído, como eu falei, no ano passado, né, em março do ano passado. Isso foi também muito adiantado em relação ao prazo do edital. O prazo do edital também era janeiro de 2026, tá? Aquela data final da limpeza. Então você vê que nesse caso aí foi praticamente quase 2 anos, né, de antecipação. Bom, e esse é um dos projetos, né? O outro projeto, que é o projeto das antenas parabólicas, a gente chama de nova parabólica digital, que é a parabólica, né, para a população assistir a TV aberta e gratuita com a tecnologia na banda KU, que é uma tecnologia digital, levando mais qualidade no som e na imagem da TV aberta e gratuita. Então, as pessoas que atualmente, né, que utilizavam a parabólica convencional na banda C, no 3,5 GHz, para assistir a TV aberta e gratuita, elas tinham que migrar, né, esse sistema de recepção para a nova banda KU, né? A banda KU opera, Rafael, numa frequência muito acima, né? Acima de 10 GHz a recepção dela.
Então, dessa forma, ela não recebe nenhum tipo de interferência das redes 5G. Porque a rede 5G também opera no 3, né, no 3,5 GHz, que é a banda C. Então, com esse movimento, e aí eu queria destacar dois pontos, né? E a IAF ela tem que instalar, ela instala, né, o sistema, na banda KU, o kit na banda KU, para a população de menor renda. Então, o beneficiário do cadastro único do governo federal, que atualmente estava recebendo o sinal pela parabólica convencional, ele tinha direito, né? Ainda tem, porque a gente está fazendo ainda o trabalho, mas ele tem direito a receber de graça, né, a instalação da nova parabólica digital. E isso faz muita diferença, Rafael, porque, diferente até do que nós fizemos, né, o setor desenvolveu com a EAD, que foi a troca da parabólica terrestre, da antena terrestre, né, na TV digital, ali, naquele caso, nós distribuíamos, né, o kit. Aqui na EAD, na EAF, quer dizer, nós fazemos uma instalação dessa antena. Então, a antena, ela não basta só entregar para o beneficiário o kit. Um técnico se dirige até a residência da pessoa e instala a nova parabólica digital. Esse é um trabalho bem sofisticado, queria destacar, porque envolve comunicação, envolve logística, envolve instalação lá na ponta e até pós-venda, porque depois que a gente instala, se tiver algum tipo de reclamação, o técnico retorna até a residência da pessoa para corrigir algum eventual problema, que foram muitos poucos que aconteceram até hoje, né? Mas é um tema bem interessante, porque eu sempre falo que a EAF, a SIGA Antenado, e aí eu queria também destacar que nós desenvolvemos uma marca nesse processo, que foi a SIGA Antenado, né? Para nos comunicar com esse público. E de uma forma bem massiva, né? Nós tivemos que ir para o campo, para as regiões do Brasil, para cidades pequenas, para a área rural mesmo, porque essas antenas parabólicas elas têm uma presença muito grande, muito significativa na área rural. Mas é isso que é uma coisa que eu quero entender. Vocês têm quantos funcionários? Como é que funciona isso? Para fazer isso no Brasil inteiro, vocês precisam de umas Bom, 30 mil pessoas? pois é, esse é um tema interessante. Nós temos um processo de gestão bem aprimorado nesse sentido. Nós temos um time até bem enxuto, né? Nós começamos pequeno, né, com uma estrutura pequena, e lembrando que nós temos 3 projetos para desenvolver, e são, na verdade, 4 projetos, né? 2 relativos à limpeza, que eu tô, né, que a gente estava falando agora, um das antenas profissionais, da mitigação das antenas profissionais, e o outro da instalação da nova parabólica digital. São times diferentes, porque são perfis, são expertises bem diferentes. E nós temos mais 2 projetos, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é a implantação das redes privativas, que também são 2 tipos de rede, né, fixa e móvel, e temos o projeto das infovias, da implantação das infovias na região norte. Então, para cada projeto desses, né, do ponto de vista de engenharia, tem seu próprio desafio. Então, tem equipes de engenheiros e de técnicos dedicados para cada um desses tipos de projeto. E aí você falou do quantitativo, né? Nossa estrutura é bem enxuta, né? Somando todos esses times, e ainda temos todo né, o nosso time, eu chamo de back-office, né? De toda a parte administrativa também. Nós temos um time de menos de 100 colaboradores, menos de 95 colaboradores hoje. E, por outro lado, no campo, nós temos bastante pessoas envolvidas indiretamente no projeto. Então, são parceiros, né, do nosso da IAF que realizam as instalações na ponta, né? E aí você tem razão. São Vocês milhares são contrataram mais, empresas, né? são Quantas empresas empresas? são várias. A gente, por exemplo, só de instalação a gente tem mais de 6 empresas envolvidas desde o início do processo e milhares de técnicos na ponta. Então, porque independente do endereço onde a família reside, né? A SIGA Antenado ou a IAF a gente vai lá instalar antena, a gente não deixa ninguém para trás. Então, esses técnicos estão distribuídos em todo o território nacional. São milhares de técnicos, né, antenistas, vamos chamar assim, para realizar as instalações, como também nós temos um quadro significativo também no atendimento, porque nós prestamos um atendimento à EF de boa qualidade. Para você ter uma ideia, recentemente nós fomos indicados para um prêmio no Reclame Aqui, que é um desafio, né, para qualquer prestadora de serviço de telecomunicações. Nós temos um nível de serviço muito bem aprimorado aqui na SIGA Antenado. Quantas antenas vocês já instalaram para a população em geral?
quantas antenas vocês já instalaram e quantas ainda tem a se instalar? Então, nós temos até agora, no final de maio, uma projeção de chegar a 4.995.000 antenas, próximo de 5 milhões. O número 5 milhões a gente deve estar alcançando no mês de junho. E eu falo devemos estar alcançando porque, de fato, essa curva, né, de volume de instalações, ela vem mudando ao longo do tempo, né? O processo ele foi muito acelerado, eu diria, em 2024, e 24, e agora, no final do ano de 2024, início de 25, nós tivemos já um incremento menor, porque a demanda está sendo muito bem atendida, Rafael. Fizemos uma pesquisa no início do ano passado, de 2024, em abril de 2024, em que apontava aí uma quantidade em torno de 5 milhões e 100, no máximo, né, de antenas a serem instaladas, e nós já estamos muito próximo dessa marca. E acredito que a gente chegue, o número final deva ser menor ainda do que os 5 milhões e 100. Mas o importante também destacar é que, recentemente, as principais emissoras de televisão já codificaram o sinal da banda C. Significa dizer que quem ainda tem a parabólica convencional não sintoniza mais os canais de emissoras. Então, as pessoas que têm ainda a parabólica convencional não estão, por exemplo, assistindo a Globo, nem a SBT, só para dar alguns exemplos, né? E com isso, né, elas não, mesmo assim, esse sinal, elas não procuraram a siga antenado. Significa dizer que o mercado, a demanda foi muito bem atendida nesse sentido, né? Porque Exato. Quem não é do cadastro único, que assim, quem deveria procurar o siga antenado é do cadastro único. Quem não sim, é do cadastro único, você acha que teria uma margem aí de pessoas que procuraria para entender melhor? É isso que você está me falando? E sem daí dúvida nenhuma, porque a nossa é fato, porque a nossa comunicação ela abrange toda essa população que utiliza a parabólica, não somente o cadastro único. Então, faz parte da nossa função, inclusive, da SIGA Antenado, comunicar para toda a base. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, eu falo que para cada antena que foi instalada pela SIGA Antenado, duas antenas a mais foram instaladas pelo mercado, pelo varejo, vamos chamar assim. E isso se deve muito por conta da comunicação que a SIGA Antenado desenvolveu em todo o território nacional. Então, hoje, o número total, incluindo beneficiário e não beneficiário do cadastro único, já é um número próximo de 15 milhões de antenas da banda K1 instaladas. esse é o tamanho desse mercado de parabólicas no Brasil, de TV aberta, é isso? Exatamente. E lembrando que isso aqui, esse produto, né, é uma nova parabólica digital, né, para a população em geral assistir televisão de graça, né? Ela é aberta e gratuita o sinal, né? Não há pagamento de nenhuma assinatura. Aí você menciona a Globo, o SBT, esse pessoal, eles receberam alguma coisa, algum incentivo para eles colocarem o sinal deles no satélite, ou é realmente a busca pelo consumidor fez eles contratarem o satélite? E cada emissora tem a sua estratégia, né, Rafael? Aí é um desenvolvimento pela tecnologia, pelo avanço, né, pela modernização, né, desse conteúdo, né, buscando uma eficiência maior e uma qualidade maior, porque a qualidade do sinal digital ela é visível. Se a pessoa tem, por exemplo, mesmo tendo uma TV mais antiga, de tubo, por exemplo, ela percebe a melhoria da qualidade do som e da imagem do seu sinal mesmo com uma TV bem antiga. A diferença O realmente é IAF bem não perceptível. teve que pagar nenhuma transferência ou mudança de equipamento para as emissoras, é só realmente para o cidadão comum e para quem trabalha com serviços profissionais ali do FSS, é isso? Sim, é isso aí. Entendi. Bom, Tá. a gente tem E, aqui então um processo que está indo com muito êxito, que eu estava falando. Nós estamos muito avançados. Já liberamos toda a faixa no Brasil inteiro, e isso é muito importante, Rafael. Em qualquer lugar do Brasil hoje, o 5G pode ser ativado, né? Vai depender, logicamente, do interesse mercadológico e das oportunidades. E aí, muito importante num país como o nosso, né, em que o agronegócio é um vetor relevante para a nossa economia, né, que pode instalar, por exemplo, uma antena no interior do Amazonas, no interior do Pará, no interior, né, uma mineradora, por exemplo, no interior do Pará, pode instalar um sistema de 5G hoje, e isso coloca o país, né, numa posição de competitividade a nível internacional. Lembrando que o 5G brasileiro, né, ele é um 5G diferenciado, né? Você sabe, pelo fato de ser, né, o standalone e pelo fato de ter uma portadora, as portadoras, o tamanho dos canais,
né, do 5G no Brasil foram bem dimensionados para conseguir, digamos assim, desenvolver o melhor da tecnologia 5G. Então, o Brasil hoje é um país muito destacado, né, em termos de Qual foi tecnologia 5G. uma curiosidade? Qual foi a antena mais difícil que vocês instalaram até agora? Você sabe? Nossa, eu acho que tem muita Grosso. história, Rafael. Tem histórias aqui que não acabam mais. O que acontece? Tem situações, por exemplo, no interior do Amazonas, do técnico ter que ir de barco até entregar essa antena, demorar quase mais de um dia para chegar lá, né? E tem situações que ele teve que carregar nas costas. A gente tem até depois umas fotos. O técnico, naquela época de seca, né? Que aconteceu agora recentemente. E ele teve que carregar uma parte foi de barco, né, do barquinho ali, levando a antena, e depois teve que carregar nas costas até chegar na casa do beneficiário e instalar a antena. E Em é um outras situações, beneficiário. É um beneficiário que mora numa área remota, assim, ou às vezes ou é uma vila. exatamente, essa é a beleza do projeto, porque independente do endereço, se a pessoa mora numa área urbana ou numa área rural, e o nosso país ele tem muita diversidade, né? Ele recebe a instalação da antena. É que eu falo, a gente não deixa ninguém para trás, nenhum beneficiário para trás. Mas e o preço? Como é que ficou o custo para fazer todas essas trocas aí dessas antenas, não deixar ninguém para trás? Imagino que deve ser um Bom, custo alto. sim, nós estamos trabalhando em todos esses investimentos. Os números não estão fechados ainda, mas a boa notícia é que a gente tem atuado de uma forma muito eficiente na gestão desses recursos. E a prova disso é que recentemente, agora, esse ano, foi em março, foi publicada uma portaria do Ministério das Comunicações, a portaria é 17.337. E ela estabeleceu, Rafael, uma nova fase, a gente chama de fase extra, né? Que é uma fase que ela foi elaborada num contexto em que ela identificou cidades, municípios brasileiros, né? Não tem canal hoje terrestre, não há nenhum canal terrestre sendo transmitido pela rede de televisão, pelas antenas de TV terrestre, ou só tem uma emissora naqueles municípios. Então, nessa situação, foram identificados 323 municípios em que a premissa agora, quer dizer, essa fase nova, é que não precisa ter antena convencional funcionando, basta que a pessoa seja beneficiária de algum programa federal, ou seja, o cadastro único. Sendo beneficiário e residindo numa dessas 323 cidades, né, a SIG Antenado a AF vai entrar em campo para instalar também antena para essa população. Por que que se deve isso? Porque houve uma eficiência grande nesse projeto e nós temos recursos suficientes, né, para expandir esse conceito do programa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque uma parte da população brasileira que mora nessas cidades, ela não tinha nem sequer a antena parabólica funcionando, mas ela é beneficiária do cadastro único, então ela vai ser atendida. Se ela não tem antena parabólica e lá não tem canal, essa pessoa tem TV? Algumas vezes pode não ter. Inclusive, a premissa para poder instalar a antena é que ela tenha uma TV, né? Então, é um ponto que a gente vai desenvolver a partir de julho, Rafael, e aí eu vou poder te dar mais números de como é que vai ser o andamento desse projeto. Tá, mas a rubrica para esse projeto ao todo, dentro dos recursos do 5G, eram quanto? É de quanto? No projeto, no edital, prevê, né? Está estabelecido lá, uma rubrica de 3,6 bilhões de reais, tá? E a gente Isso tem já foi desenvolvido muito quanto? bem esse trabalho. E esse número, como eu te falei, não fechamos ainda, mas em breve, porque esse projeto teve até um ponto muito importante, que recentemente o GAISP, né, ele concedeu um atesto de 98% dessa obrigação, né, como se nós já atingimos, né, 98% da obrigação reconhecidamente atendida. E logo mais, porque o agendamento dessa fase do edital termina agora dia 30 de junho. 30 de junho está próximo, né? Então, 30 de junho, às 20 horas, é o limite, é o prazo máximo para que a população realize um agendamento, né, considerando a premissa do edital, ou seja, ela tendo antena parabólica e sendo beneficiária do cadastro único, até 30 de junho ela pode fazer um agendamento para a instalação da nova parabólica digital. Quer dizer, tem mais ou menos um mês. Essa entrevista ainda ao ar aí no dia 26, tem mais ou menos Um um pouquinho mais mês, de um um mês, né? pouquinho mais, Um uns pouquinho mais. dias, né? E Tá bom, mas depois disso vem essa fase nova, essa fase extra que eu comentei, né? Depois dessa de 30 de junho, aí inicia em julho essa fase nessas 323 cidades.
com a premissa de não precisar mais, né, ter a parabólica funcionando. E aí, à medida que fosse fazendo esses novos projetos extraordinários, e à medida que sobre saldos, se sobrar novos projetos extraordinários, podem vir a ser planejados dentro do GAISP, que é o supervisor assim do trabalho de vocês, é isso? Sim, toda a política pública ela se origina no Ministério das Comunicações, né? E depois o GAISP ele, né, coordena esse trabalho, né? E a operação, como é que a gente desenvolve, né, a política pública. E a IAF executa, essa é a nossa governança, né? Então tem uma origem e tem uma execução. Eu tenho uma última dúvida só sobre essa coisa de TV, das TVs parabólicas digitais, porque assim, o governo está para editar esse ano um decreto, uma portaria a respeito da TV 3.0. A TV 3.0, todo mundo fala que vai ser uma revolução, vai ter aplicativo, vai ser revolucionar a TV aberta digital terrestre. Como é que fica a parabólica? Vocês têm uma noção? Vai ter que ser, será que vai ter um programa para substituição das parabólicas de novo para receber a TV 3.0 ou isso independe da tecnologia que está sendo implantada hoje já seria capaz, por exemplo, de suportar protocolos de TV 3.0? Como é que funciona? Você Bom, sabe? o processo da TV 3.0 é bastante recente, está sendo desenvolvido agora, né? E com foco na TV terrestre primeiro. Mas eu acredito que a evolução deva abranger também a recepção pelo satélite. O importante aqui dizer que, imagina que uma planta que foi desenvolvida, né, durante décadas no Brasil, que a gente está falando da TVRO, né, na banda C, ela foi atualizada num prazo muito curto, né? Praticamente a gente está falando de menos de 3 anos, né? Em que a gente consegue praticamente atender uma demanda muito grande, atualizando esse parque. E eu diria mais, viu, Rafael? É um produto muito interessante, porque essa nova parabólica digital na banda KU, ela tem uma programação ampla. São mais de 100 canais hoje disponíveis, canais de TV e de rádio, né? Nesse sistema de recepção pela banda KU. Quando a gente relaciona com a TV 3.0, eu entendo que a AF ela tem uma expertise, né, a nível nacional, como a gente estava falando, toda essa questão da logística, da instalação em qualquer ponto, que pode ser muito útil lá na frente. Mas o fato é que nós ainda temos aí uma fase de desenvolvimento, acredito, né, de integração, né, desse sistema novo da banda KU digital para a futura TV 3.0. Mas é um bom caminho, eu acredito que esse vai ser um caminho bastante promissor quando houver essa integração. Tá bom, Leandro. Vamos falar dos outros dois compromissos aí, que são as infovias e a rede privativa. Ou as redes privativas, já que são duas, uma de banda larga fixa em todas as capitais, né? E uma de móvel, que é no Distrito Federal, né? Vamos começar pela rede privativa. Em que pé está esse projeto todo? Vocês já contrataram os fornecedores? Já sabem como é que ela vai funcionar? Tanto a rede fixa quanto a rede celular em Brasília? Bom, então, vamos separar os dois projetos, que eles são bem distintos até. O fato é que na rede privativa fixa, hoje está bem definido, né, que nós vamos contratar. Fizemos alguns processos de concorrência no final do ano passado. Assinamos os contratos ainda em 2024 de fornecimento de equipamentos. E estamos indo desenvolver agora a própria rede física, né? Então, nós já estamos em várias capitais, a EF está desenvolvendo a rede de fibra ótica. Fizemos também um acordo estratégico importante com a Vital, em praticamente todas as capitais brasileiras, para a utilização dos dutos da Vital. E estamos também, iniciamos já negociações com outros operadores que possuem também uma infraestrutura passiva que tenha sinergia, né? Porque a gente faz uma avaliação de sinergia da infraestrutura existente com os projetos que a EF está desenvolvendo para cada uma das capitais. E também as concessionárias de energia elétrica, porque, né, sem dúvida nenhuma, nós vamos também precisar usar os postes, né, em muitos casos aqui de rede da rede fixa. Essa rede fixa ela é feita em duas partes. Um anel metropolitano, então cada uma das 27 capitais, nós estamos implantando um anel metropolitano de fibra ótica para que tenha uma boa resiliência essa rede, e depois as redes de acesso. Também são redes de fibra ótica, mas são as redes que chegam, né, até os prédios do governo federal, da administração pública federal em todas as capitais. Então, esse processo é desenvolvido, né, nessas duas fases. A fase do anel óptico está indo muito bem, está sendo bem desenvolvida. Nós estamos com uma expectativa
de evoluir e terminar mesmo essa rede dentro dos prazos do edital do 5G, que é fevereiro do ano que vem. E algumas redes já estão, inclusive, prontas, né? Eu posso citar aqui o caso de Macapá e de Boa Vista. São duas capitais em que esse anel metropolitano já está todo construído. Mas E qual que já é a estamos dimensão desse começando. anel? Esse anel é construído do zero, ou vocês podem usar, de repente, uma infraestrutura de algum provedor que tenha local? Como é? A fibra, o cabo, né? Ele é construído praticamente do zero. A gente está lançando cabos novos. O que a gente está usando, né, são infraestruturas passivas, vamos chamar assim, existentes, né? Seja o duto ou seja o poste. Então, nós lançamos o cabo, né, utilizando essas infraestruturas que já existem. Esse é o trabalho que ele está desenvolvendo. E os equipamentos, como eu comentei, já estão bem definidos, né? A gente já tem os equipamentos já contratados, inclusive, alguns já, inclusive, já no nosso centro de armazenagem, para poderem ser instalados em breve. E o dimensionamento esse anel óptico, ele vai se conectar com qual backbone? Vocês vão fazer um backbone também, nacional, ou vocês vão contratar o backbone, uma rede neutra com a Vital, por exemplo, ou das operadoras? Não, Rafael, lembra que essa rede, na origem, na essência do próprio edital também, ela se integra, né, à rede da Telebrás. Então, a Telebrás vai ser o operador dessa rede e o backbone vai ser o da própria Telebrás, né? Então, a Telebrás tem uma parte da rede que é o backbone nacional, né? Que ela possui, ela chega nas capitais e a EF está desenvolvendo especialmente as redes locais. Entendi, tá bom. Tem alguma ideia de dimensão? Quantos quilômetros de fibra vocês vão instalar? Curiosidade que só jornalista costuma ter. Eu vi o último número, esse número vai crescer, tá? Porque eu estou falando agora só das redes metropolitanas e uma parte das redes de acesso. O último número que eu vi superava 1.500 quilômetros, somando todas essas redes. É um tamanho significativo. Algumas cidades mais do que outras, né? Especialmente São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro são as cidades que têm as redes maiores fisicamente. Mas pode acontecer de ter algum lugar que vocês vão, alguma cidade, alguma capital, que já tenha esse anel ótico. A própria Telebrás já tenha, de repente, esse anel ótico em Sim, alguma cidade. a Telebrás, em alguns casos, por exemplo, Brasília, né? Ela tem uma rede já bastante robusta, né? Então, nós estamos complementando essa rede da Telebrás. Em outros casos, a gente está praticamente desenvolvendo aquela rede local. São situações, depende de cada capital, tem uma situação diferente. Mas o fato importante é que a rede que nós estamos construindo se integra plenamente à rede da Telebrás. E quanto custou? Quanto vai custar essa rede fixa? Então, a rede fixa no próprio edital, ela tinha um orçamento total, né? Incluindo o fixo imóvel, aí da ordem de menos, um pouquinho menos de 1 bilhão, 990 milhões mais ou menos, que é o número que eu tenho aqui agora na minha cabeça, mas é próximo de 1 bilhão, né? E dá? Então, isso são três elementos que estão aí dentro dessa rede: a rede fixa, a rede móvel e sistemas de criptografia, que também vão ser incluídos aí nesses sistemas. Então, e dá para pagar, fazer tudo isso com esse dinheiro? Com a nossa, eu digo assim, com a gestão que nós estamos fazendo, nós temos bastante segurança que vamos conseguir fazer esses investimentos dentro desses orçamentos. E a rede privativa móvel, celular? Ela foi uma rede bastante polêmica, né? Porque durante o governo Bolsonaro tinha a questão de poder ser chinês, ter router, não ter, se poderia usar a rede das operadoras, se não poderia. No fim, ficou decidido que sim, pode se integrar de alguma forma até as redes comerciais, né? E até seria útil, até porque para os servidores, para as pessoas conseguirem utilizar de maneira mais ampla até essa rede privativa. Pelo menos foi o que eu entendi. Em que pé que está essa rede? Já começou a ser erguida? Essa rede a gente separa também em etapas, né? O próprio Ministério das Comunicações, ele desenvolveu uma nota técnica que ele separa esse projeto basicamente em três etapas. Ele chama de produto um da fase um, que é o MCPTX, que o MCPTX é uma plataforma de missão crítica que integra todo aquele legado de missão crítica que existe hoje no Brasil, né? Especialmente no DF. Lembrando que a rede móvel ela está restrita ao DF, né? O projeto da IAF ele está definido como sendo a abrangência dele o Distrito Federal, no edital do 5G. E esse projeto de nova plataforma, MCPTX, ele está em pleno desenvolvimento. Eu diria que ele está bem adiantado. E ele vai integrar essas plataformas que existem, como né, da própria Polícia Federal, as Forças Armadas. Eles possuem seus sistemas de push-to-talk, né, de missão crítica. Só que hoje são diversos fabricantes, né, e eles, na verdade, são redes proprietárias que elas não têm integração uma com a outra.
E o nosso propósito, esse projeto, é para poder permitir a interoperabilidade dessas redes que estão aí funcionando, né? Então, esse processo já está bem adiantado, Rafael. Esse ano estamos otimistas em entregar essa parte do projeto. O que eu chamo, o que o Ministério das Comunicações chamou, né, na nota técnica, de produto um da fase um. O produto 2 da fase um é o início da rede 4G, LTE. Então, um ponto importante é que foi definido a nível de GAISP, né, alinhado pelo governo também, pelo Ministério das Comunicações, é que a rede de acesso não vai ser uma rede nova. A rede de acesso da rede móvel vai ser utilizada as redes existentes. Então, num modelo muito parecido com o MVNO, né? A gente chama de SMVNO, inclusive, de tal forma que as frequências, as estações, fisicamente falando, né, elas vão ser aquelas que já existem na rede pública das operadoras. E o que a F vai implantar vai ser o core da rede, o núcleo da rede, né? E inclusive a parte de billing, a parte de gerência da rede, essa parte vai ser implantada e vai ser totalmente nova, implantada pela EAF. E essa etapa um que a gente chama de fase um produto um é o início dessa nova rede de LTE ou 4G, que vai ser uma rede com cerca de 5 mil usuários, e para poder iniciar esse processo. O que acontece hoje é que existe uma necessidade de negociação entre Telebrás, o Ministério das Comunicações, né, para identificar com as operadoras, né, como utilizar esse modelo de SMVNO, porque há uma remuneração pelo uso dessa rede, né? E isso é um tema que está ainda em negociação. Então, logo tem o fechamento dessa negociação, a EF vai entrar em campo para implantar essa nova rede Core LTE que eu comentei, Mas da a fase. negociação é a negociação é para a IAF pagar a conta disso, porque a IAF tem as contas já das obras, assim. Ou é para ver se a Telebrás assume esse OPEX rotineiro? É, Como é que esse seria? OPEX vai acontecer um período de implantação da rede, isso não está bem definido ainda, Rafael, mas provavelmente durante a implantação a EF deve assumir esse custo. Depois, logicamente, com a entrega da rede, mas no futuro, esse OPEX deve ser assumido pela Telebrás no decorrer do processo. Mas esse é um tema que ainda está sendo fechado, né? Então, mas o caminho é exatamente esse. E depois vai ter uma fase 2 que seria justamente as quantidades que estão previstas no edital, né? Aí a rede LTE ela vai ser duplicada, esse core, né? Esses equipamentos vão vai estar em duas localizações para ter uma segurança maior e vai ter toda aquela capacidade que estava prevista lá e as funcionalidades, né? Que estavam previstas no edital do 5G. É assim que está sendo desenvolvido esse processo. Estamos nessa fase. Então, resumindo, né? A parte de interoperabilidade de missão crítica está sendo executada e deve terminar até o final do ano. A parte de LTE, primeira parte, estamos aguardando essa negociação para poder entrar em campo e implantar a primeira parte do Core LTE. E depois complementar com toda aquela capacidade e funcionalidade que está prevista no edital. Esses são os processos, a lógica do cronograma. Entendi. Se não me engano, era 1,5 bilhão ou 1,1 bilhão para implantar a rede privada. Todo o projeto de rede privada fixo Não, um pouquinho menos de 1 bilhão, Rafael. Lembra? 990 milhões mais ou menos. É um pouco menos de 1 bilhão, próximo a R$ 1 bilhão. Então, a forma que vocês encontraram de fazer caber no orçamento foi justamente abrir para o run sharing, para usar os rádios das operadoras, porque senão esse custo já não ia caber, né? Imagino eu. Essa foi uma definição estratégica do próprio governo, né? Lembrando que a F ela apresenta, né, os cenários, mas quem bate o martelo mesmo define é o GAISP, com todos os participantes ali, o próprio governo com o Ministério das Comunicações, né? E coordenado pela Anatel. E a partir disso a gente executa, a EF executa o que for definido no GAISP. Então, e, Leandro, agora eu queria entrar então no assunto das infovias. Como é que está o andamento das infovias? A gente sabe que o clima no Brasil anda meio oscila um pouco, tem infovia que foi entregue, tem infovia que atrasou por causa do clima, tem infovia que atrasou por causa do licenciamento ambiental. Enfim, eu queria saber como é que está andando hoje, que infovias já foram entregues, que infovias estão dentro do cronograma, que infovias estão atrasadas e por qual motivo estão atrasadas. Esse é um tema muito relevante, Rafael. Eu gosto muito de falar sobre as infovias, porque ele é estratégico para o nosso país, né? A gente sabe da relevância das infovias,
não só para aumentar a capacidade da internet para aquela região, integrar, né, a região norte, mas também em termos de inclusão digital para a população ribeirinha, né? Então, falando um pouco do como estão os projetos, as infovias nós dividimos em duas etapas aqui na execução. Nós chamamos de etapa um as infovias 2, 3 e 4. As infovias 2, 3 e 4 estão mais ao norte do Rio Amazonas, né? Mais ao norte do rio, se a gente olhar a posição, né, geográfica. E as infovias 5, 6 e 8 mais ao sul. As infovias 2, 3 e 4 da etapa um, elas estão todas lançadas. Então, a infovia 3 foi a primeira a ser lançada. Ela foi lançada entre Macapá e Belém, né? Ali em torno da ilha de Marajó. E agora, essa semana passada, nós terminamos dois segmentos que estavam faltando, que é era o lançamento de Belém até Ponta de Pedras, uma localidade que está ali próxima a Belém, e também de Macapá a Afuá. São duas localidades que ainda estavam faltando. Então, essa infovia ela está totalmente construída em termos de cabo subaquático, né? O cabo já foi lançado. Além disso, né, as redes metropolitanas, que também é uma obrigação da EF construir em várias localidades, né, vários municípios ali, já foram também todas construídas nessa infovia, na infovia 03. E a eletrônica também já está funcionando. A prova disso é que já foram feitas, inclusive, testes, nessa infovia, já visando também a COP30, né? Porque essa infovia vai ser também importante, né, para ter uma boa qualidade, garantir, né, uma boa conectividade na região de Belém, que é a sede da COP30. Mas a E gestão ainda, a gestão dessa Infovia que já está pronta ainda não foi transferida. Não, nesse momento a RNP está realizando, né, um chamamento público para definir o consórcio neutro. Eu até não tenho tanto detalhe aqui desse cronograma, mas eu sei que ela já abriu esse processo e seguindo aquele mesmo modelo, né, que foi utilizado nas outras infovias anteriores, né, na 00 e na 01. Ou seja, a busca de operadores que têm interesse em operar e manter essas redes, como a gente chama de um consórcio neutro, né? E com isso o processo ele se desenvolve para uso comercial depois dessa infraestrutura. Bom, essa é a situação da Infovia 03, tá? A Infovia 04, ela também é muito relevante, é aquela que liga uma localidade que chama Vila de Moura, no Amazonas, até Rio Branco, até Boa Vista, capital de Roraima. Essa Infovia 04, ela também já foi lançada e ela tem um trecho subaquático que vai de Vila de Moura a Caracaraí. Já temos a licença de operação, também está bem adiantada, e recentemente nós construímos um backbone terrestre de Caracaraí a Boa Vista. São cerca de 130 quilômetros de infovia construídas ali pela margem da BR, da estrada que liga ali é, Boa Vista a Manaus. Então ela tem um segmento que é terrestre e o outro que é subaquático, todo ele construído, né? Então, nesse momento também nós estamos praticamente com ela toda pronta, as redes metropolitanas também construídas. Bom, aí nós temos a Infovia 02. A 02 ela faz uma conexão entre Tefé, no Amazonas, até a fronteira com a Colômbia, que é Tabatinga, né? E depois tem uma cidade chamada Benjamin Constant. Esse trecho todo é aquático, subaquático. Cabo também todo lançado, terminamos o lançamento esse ano, no início do ano. E tem um trecho terrestre curto, que é de 30 quilômetros, que nesse momento nós estamos construindo entre Benjamin Constant e Atalaia do Norte. E as redes metropolitanas estão praticamente, são 13 nessa infovia, 10 já foram construídas, e essas outras três que estão faltando, nas próximas semanas devemos estar terminando os trabalhos. Então ela também está muito adiantada, praticamente toda construída, né? E você falou uma coisa muito importante, o clima tem sido um grande desafio desse projeto. Então isso era uma coisa que não era nem possível perceber quando foi publicado o edital do 5G. Porque a seca, na realidade, esse período de seca sempre existiu ali na região amazônica. Só que os últimos 2 anos foram secas históricas. Superaram qualquer seca de 100 anos digamos, de monitoramento desse processo. Então, tanto ano passado, né, final de 2024, quanto o final de 2023, esse período de seca se estendeu muito. E aí isso é um dificultador, digamos assim, um desafio desse projeto, porque na medida que a gente tem a seca longa, a gente tem menos tempo para poder realizar os trabalhos, né? Não só o lançamento do cabo, porque a gente precisa do rio mais cheio, né, para poder
lançar o cabo, porque é um equipamento, é uma balsa, né? Uma balsa de tamanho razoável, que precisa no mínimo 5 metros de calado para poder realizar o lançamento, 5 metros de profundidade, né? E isso, muitos períodos infelizmente, não foi possível ter esse mínimo aí de Teve, 5 teve até metros. cabo que foi lançado, que foi exposto no leito do rio? Tivemos uma situação na Infovia 04, sim, mas que a gente conseguiu consertar. Nesse momento, inclusive, Rafael, nós estamos estudando, avaliando algumas situações de até mesmo enterrar o cabo no leito do rio. Isso é uma coisa que nunca foi feita ainda, tá? Desde que começou esse processo do Norte Conectado. Mas nós estamos desenvolvendo, estudando essas possibilidades de poder melhorar a resiliência em alguns trechos que são mais críticos, né? Que Bom, eu ainda tem falei muito. rio, ainda tem rio muito seco, então que é possível até cavar ele para colocar o cabo, é isso? Em algumas situações e isso a gente está avaliando, especialmente onde tem rotas de alto movimento. Então, os rios da Amazônia, eles têm características diferentes, né? Tem algumas regiões que tem muito tráfego de embarcação, e nessas regiões é que tem maior risco, porque na medida que, por exemplo, uma embarcação lança uma âncora para poder, né, ficar ali parado, ele pode arrancar o cabo sem ter uma percepção disso, né? Isso é acidentes mesmo, né? Quanto mais maior o movimento, maior aumenta o risco de uma ruptura. Mas isso é uma coisa que a gente vem trabalhando para que justamente tenhamos mais resiliência, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante. Outro aspecto interessante é que na etapa 2 a gente está começando a desenvolver uma etapa 2 agora, né? Então, o que acontece na etapa 2? Os cabos já foram todos adquiridos, então já foram contratados. Inclusive a Infovia 05, que é a primeira que nós devemos lançar da etapa 2, ela percorre o Rio Madeira e ela conecta, né, toda essa rede do Norte Conectado até Porto Velho, capital de Rondônia. E depois nós temos mais dois desafios, que são as Infovias 6 e 8. As 6 e 8 vão conectar o estado do Acre, né, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, duas cidades mais importantes ali do Acre, as maiores, vão estar conectadas também pelas Infovias do Norte Conectado. Rafael, essa rede é como se fosse uma rede estrela, né? Ela tem essas ramificações, e Manaus está bem no centro dessa estrela. Assim, então as infovias chegam em Manaus. Então, Porto Velho vai estar conectado a Manaus por essas infovias. Acre, o Rio Branco também vai estar conectado, Boa Vista e assim por diante. Esse é o processo. Vai ter que ter No um caso data center robusto lá em Manaus para receber essa rede. desculpa, não te ouvi agora. Vai ter que ter um data center robusto ali em Manaus para integrar essa rede, né? Sim, não, e interessante que cada abertura, cada localidade em que nós fazemos a abertura desse cabo, o cabo ele sobe no leito do rio, né, e sobe até digamos assim, terreno ali, né, que é o barranco, vamos colocar assim, a gente instala um data center. A EF implanta um data center que a gente chama de CEMAD. Data center é um data center inteligente. Ele é todo monitorado, ele tem onde a gente instala os equipamentos, toda a eletrônica do backbone é instalada dentro desses containers. São mini containers em que tem também uma energia fotovoltaica. São baterias, né, células fotovoltaicas para poder alimentar 70% da energia consumida nessa rede é uma energia limpa fotovoltaica. Isso é bem importante destacar. Esse é o projeto de muita sustentabilidade, Rafael, porque você imagina o seguinte: lançar essa quantidade de cabos, só a EAF vai lançar até o final, perto aí de 10 mil quilômetros de cabo, né? A gente tem, sem derrubar uma árvore, né? Que é importante né, na região amazônica, e com praticamente nenhuma intervenção no ecossistema. Isso eu acho esse ponto muito importante do projeto, né? E nós nos preocupamos também com a questão da energia, e esse sistema de bateria fotovoltaica alimenta mais de 70% da nossa capacidade ali, da nossa necessidade de consumo. E aí, E quem vai só ser o falando um dono? pouco. Depois que coloca todas as infovias no leito dos rios, quem vai ser o dono de fato dessas infovias? Bom, então, essas infovias, a propriedade delas são da União, né? Conforme prevê o edital do 5G, o trabalho da EF é implantar as infovias e entregar esse ativo para a União. E aí a União, ela define quem vai operar e manter. Os modelos que nós temos visto agora, até agora, né, na Infovia 00 e na 01, e agora também na 03, que é a primeira que está sendo definido esse modelo, no nosso caso,
ela segue o mesmo padrão, o mesmo modelo, né? Então, é uma identificação de interessados, operadoras que têm interesse em operar e manter essa rede, e, em contrapartida, né, elas vão ter direito a usar uma parte dessa infraestrutura, né? Esse é o modelo que está adotado já. E tem funcionado, porque, Rafael, o desafio é muito grande de implantação dessas redes, mas eu diria que é ainda maior a operação e manutenção, porque pelo fato de ser né, a região ser de difícil acesso, cada vez que rompe um cabo é necessário, né, realizar um trabalho de emenda desse cabo, que não é trivial, a gente já tem uma grande experiência E nisso. é comum romper o cabo. Não tanto, mas pode romper, né? Não é uma coisa que acontece frequentemente, mas está sujeito, como qualquer rede, né? Qualquer backbone pode sofrer rompimento. Então é muito importante essa questão da resiliência também. O projeto Norte Conectado ele vem evoluindo ao longo do tempo, né? Eu acho que é muito importante destacar também o pioneirismo do Exército Brasileiro nesse projeto. As primeiras duas infovias, que é o PAC 1 e o PAC 2, a PAC 1 liga Manaus até Tefé, né? Eu acabei de falar que uma das infovias que a gente lançou é de Tefé até Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Então, essa primeiro PAC, que é o PAC 1, ele liga a Tefé a Manaus. E o PAC 2 liga Manaus até São Gabriel da Cachoeira também, né? Então, esse pioneirismo do Exército ele foi muito importante para que o Norte Conectado também se desenvolvesse. Nós temos, inclusive, Rafael, um acordo de cooperação com o Exército Brasileiro, em que nós trocamos muita experiência, das experiências tecnológicas e no apoio mútuo, né, entre as duas entidades, para que a gente possa vencer esses obstáculos que não são poucos nesse projeto. Tá bom, Leandro. Olha, obrigado pela presença aqui. Acho que foi bastante esclarecedor. Tirou muitas das dúvidas que eu tinha a respeito desses projetos todos. Parabéns pela iniciativa aí. Vocês estão trabalhando bastante, pelo jeito, a todo vapor. Parabéns. Obrigado, e eu estou lembrando, Rafael, que nós fizemos, acho que a primeira entrevista que eu dei aqui nesse projeto foi para você. E eu lembro na época das tuas perguntas, né? Depois se você resgata. Mas de fato, né, a gente enxergava muitos desafios, né? E não foram poucos, viu, Rafael? A gente fala, por exemplo, a questão das antenas, né? A EF venceu muitos desafios para chegar nesse ponto que a gente está, mas a gente tem também muito otimismo, né? E segurança para dizer que nós vamos cumprir todos os objetivos que estão lá no edital de uma forma muito eficiente, em termos de qualidade e prazo e também financeiro, orçamentária, que é muito importante. Perfeito. Obrigado, Leandro, pela presença de novo. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Um abraço. Até mais.